Comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Começando no versículo 17, não é? Exatamente. Capítulo 9 de Atos. Então Ananias foi e entrou na casa, obedecendo o que o Senhor falou. Pôs as mãos sobre Paulo, e disse: Irmão Saulo. Falou com Paulo dessa maneira porque ele já estava salvo. E sendo assim, nos últimos 3 dias e noites, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso mostra que a pessoa não é batizada com o Espírito Santo quando converte, como muitos ensinam. Na realidade, o batismo com o Espírito Santo é uma obra separada da graça que acontece depois da conversão. Pode continuar. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Foi batizado nas águas, assim como com o Espírito Santo. Olha, não fala nada aqui sobre o que aconteceu com Paulo, só diz que Ananias impôs as mãos e orou sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Não entra em detalhes, não menciona que ele orou em línguas, mas depois Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, diz: Agradeço a Deus porque oro mais em línguas do que todos vocês. Mesmo não mencionando aqui, acredito que Paulo orou em outras línguas aqui. Olha, se voltarmos para o versículo 17, Ananias disse: O Senhor me enviou para fazer isso aqui. Vou impor as mãos sobre você, você será curado e será cheio do Espírito Santo. No versículo 18, os detalhes que nós vemos é que a primeira parte que Ananias disse que aconteceria, aconteceu, e não há razão para não crer que nesse momento Paulo também foi batizado com o Espírito Santo, mesmo que foi declarado que ele estava para receber sua cura, ele também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Certo, certo. Olhando aqui para o termo batismo no versículo 18, isso se refere à água, correto? Certo. Mais uma vez, vemos a referência, mas não é batismo com o Espírito Santo quando usam o termo batizado. Tem a ver com água e estamos julgando baseado no texto, não é? Correto. Antes de continuarmos, acredito que é maravilhoso esse Ananias, porque mostra a fé desse homem, não é mesmo? Ele escuta de Deus e sabia muito bem, no versículo 14, nós vemos que Ananias sabia quais eram os planos de Saul, porque ele disse para o Senhor: esse homem está vindo para Damasco para prender, colocar na cadeia aqueles que pregam o seu nome. Ananias era um crente que sabia o que Saulo estava vindo fazer em Damasco. Deus fala com ele e ele obedece o Senhor, Ananias, não é? E acredito que a obediência dele ao Senhor é algo que ressalta aos olhos, e porque ele ouviu de Deus, e foi no versículo 17, acabamos de ler, o Lauren foi que leu, Senhor Jesus que apareceu para você. Então, Ananias sabia exatamente o que tinha acontecido. Deus falou para Ananias o que tinha acontecido com Saul, que Saul estava indo para Damasco, mas Jesus apareceu para ele. Como é que Ananias sabia? O Senhor tinha falado para ele, não é? Então, o Ananias ouviu de Deus, mas eu amo que a primeira coisa que ele disse para ele foi: irmão Saulo, não é? Ao invés de ser perseguidor, ele agora era irmão. Muito bom. E não sei, como é que Saulo, quando ele ouviu aquelas palavras, o que significou para ele
acho que é difícil entender o que aquilo significou para Saulo. Irmão Saulo, vou te falar, ele foi feliz, porque em primeiro lugar voltou a ver, em segundo lugar foi cheio do Espírito Santo. E aí as coisas estavam acontecendo muito rápido, muito rápido. E Paulo experimentou muita rejeição em sua vida. Olha, vinda de cristãos, não é? 3 anos. A maioria veio de cristãos. 3 anos depois, ele voltou para Jerusalém e ainda não acreditavam que ele estava salvo. Se não fosse por Barnabé, ele ia ter saído dali, porque eles olhavam para ele estranho, certo? Então, todo o processo, como o Bob mencionou, a alegria de você estar buscando a Deus, sabe o que ele falou vai acontecer, e esse homem teve uma visão. Ele impõe as mãos sobre Saulo, ele volta a ver, Deus confirma na vida dele. Quando você é um novo crente e descobrir que isso é verdade, lidando com o nosso seminário todos esses anos, você vê a empolgação de recém-convertidos vindo para a escola. Deus opera milagre atrás de milagre, atrás de milagre, quando alguém acaba de nascer de novo, para dar a ele uma fundação sólida, uma confirmação, um sentido de estar certo diante de Deus. E todos precisam disso para ir adiante. E é empolgante para alguém. Eu me lembro nos dias, naqueles primeiros 6 meses, as coisas que Deus fez, como Ele trabalhou e o que Deus fez em minha vida. Foram coisas maravilhosas, confirmações de que Deus estava comigo, trabalhando por mim. Lembro de receber uma ligação do ministério. Tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo 4 dias antes. E uma pessoa queria que eu fosse tocar para eles em um avivamento enquanto eles pregavam. E eu não podia por causa do meu trabalho. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E a resposta veio numa circunstância, uma circunstância maluca que eu não podia produzir. Eu fui mandado embora. Me dispensaram bem no verão, no meio. E eu sabia que era de Deus. Era um domingo à tarde e o meu chefe, não vou entrar nas circunstâncias, naquela noite eu estava dizendo, Senhor, eu sou teu, eu entendo, eu vou fazer esse avivamento, vou trabalhar lá, eu vejo. Mas agora, Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho dinheiro, estou vivendo dia após dia, de pagamento em pagamento, toda semana é assim. Me ajuda, Deus, porque eu não sei o que fazer agora. Fiquei até mais tarde na igreja, fui o último a sair, tranquei ela, fui para casa. Na manhã eu ia pegar todo o equipamento, que era da companhia que eu trabalhava para eles, bem cedo, e eu levantei orando, Senhor, faz alguma coisa, porque eu não sei o que fazer. Quando de repente alguém bateu na minha porta, era 6:30 da manhã. Eu fui abrir e, de pé ali fora, na porta da minha casa, estava um rapaz que eu vendia drogas com ele e costumava ser um segurança em outros lugares. Éramos drogados, atrapalhados, fazíamos várias coisas que não devíamos. Ele ficou ali olhando para mim, nervoso, com a cara vermelha e disse... Olhou nos meus olhos e disse, Deus me mandou vir aqui te falar que eu fui salvo e cheio do Espírito Santo. E eu sei o que ele estava esperando, que eu desse risada dele, xingasse ele ou alguma coisa. E eu falei, é mesmo? Aí ele falou, é. Aí eu falei, eu também. E o que ele falou? Aí começamos a bradar, ele entrou na minha casa, começamos a falar da nossa história. E eu perguntei, o que você está fazendo agora, hein? Eu estava vivendo em uma casa que era nova, e ele estava construindo os decks dos condomínios novos naquela área. E ele disse, vamos fazer o seguinte, já que você está desempregado, vem trabalhar comigo. E você pode trabalhar comigo, me ajudando a construir os decks. E quando você precisar ir para um outro trabalho ou para ministrar em algum lugar, é só você sair. Eu não me importo, eu te pago 10, 15 dólares agora para fazer isso. E na época era muito dinheiro. Então, veja bem. E eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Ele trouxe trabalho para mim, para a porta da minha casa, 6:30 da manhã seguinte. E certamente, olha, são esses tipos de coisa
que fazem com que um recém-convertido continue Deus operando. Esse homem estava em um outro lado de Nashville e o Senhor falou: você sabe aonde Loren Lawson vive? Vá dizer para ele o que aconteceu com você. E ele não sabia e nem eu sabia. Vocês continuaram amigos? Claro, claro. Trabalhei para ele por uns 6 meses. E foi aquela transição perfeita que eu precisava. Mas Deus fez aquilo por mim. E Ele fez aquilo por mim. Ele ia para que igreja? Ele ia para uma igreja de Deus que tinha lá na cidade. Eu ia para as Assembleias de Deus lá. Então, olha, não continuamos juntos para sempre, mas foi aquele momento onde eu sabia que Deus fez aquilo só por mim. E eu imagino como Saulo se sentiu. Pois você não sabe o que vai acontecer. E de repente Deus vem e faz algo que você nunca podia imaginar ou ver. Na hora que eu deixei meu equipamento naquela manhã para a companhia que eu trabalhava, eu já estava a caminho de um outro emprego. E eu podia trabalhar, mas se aparecesse uma obra de Deus, eu podia ir para lá. Era só dizer: vou fazer isso naquela igreja, irmão. O que você fazia nos avivamentos? Eu tocava piano. Eu cantava e tocava piano. Era o que eu fazia na igreja. E eles queriam que eu fizesse aquilo nos avivamentos. Eu não pregava muito ainda, porque eu tinha acabado de ser salvo uns 5 meses, tinha sido batizado com o Espírito Santo por mais ou menos 1 semana. Então tá, só mais um versículo, o 19, porque o tempo acabou. E depois de comer, recuperou as forças, terminando o seu jejum de 3 dias. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Provavelmente quer dizer que Ananias o apresentou para outros seguidores de Cristo. Ele tinha ido prendê-los, mas agora fazia parte deles. Que Deus poderoso! Louvado seja Deus! Olha só. Pense nesses cristãos. O nosso tempo acabou, não posso falar disso. Mas olha, o Senhor está guiando o homem passo a passo. No programa seguinte continuaremos de onde paramos e tem sido empolgante para mim e creio que para você também tem. Muito obrigado por estar conosco hoje. Te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve